após o Império Romano se converter ao cristianismo, e que isso foi um processo bastante rápido, harmonioso e, acima de tudo, voluntário. Que após o imperador Teodósio e sua dinastia, o povo simplesmente percebeu por conta própria que os caminhos do paganismo estavam errados, e se converteu de sua antiga religião tradicional para a nova religião de Cristo. Mas um dos objetivos deste canal é mostrar que essa transição não foi pacífica, nem rápida, e mais em pessoas no Império Romano realmente resistiu à cristianização por centenas de anos. E você encontraria adoradores de Zeus, de Apolo e Cristo. Após Teodósio, você ainda encontraria antigos atos do panteão grego, na profunda Idade Média, quando o Império Romano. Vemos que a morte do paganismo foi muito mais lenta e muito menos voluntária e pacífica do que é frequentemente ensinado nos livros de história. E com razão, já que a civilização ocidental é construída sobre a religião que emergiu vitoriosa, era e ainda é muito difundido. Portanto, a realidade agressiva frequentemente branqueadas. A realidade das penas de morte para o culto pagão é muito frequentemente amenizada, não era tão ruim, não era realmente aplicada, e de qualquer forma, os pagãos se tornaram cristãos voluntariamente por si mesmos. É assim que a mudança fundamental da religião clássica greco-romana para o cristianismo foi, e ainda é muito frequentemente retratada, para não ofender ninguém. Vimos muito frequentemente e de forma impressionante a fé, principalmente imperadores romanos cristãos, após Constantino, como eles resistiram às leis antipagãs por séculos. Juliano, o apóstata, é claro, é o exemplo mais famoso dessa resistência e o desejo de restabelecer a antiga religião greco-romana. O usurpador romano ocidental Eugênio, por exemplo, revogou as leis antipagãs dos imperadores romanos orientais. Os templos em Roma foram abertos uma das últimas vezes na história. Então, o usurpador romano ocidental Ioannis, que reinou por 2 anos após a morte de Honório, possivelmente era um pagão secreto como Eugênio, tentando restaurar o paganismo no Ocidente. Então Marcelinus da Dalmácia era abertamente pagão, e Antemius provavelmente tinha simpatias pagãs. De acordo com Damasco, ele até planejou reabrir. Então, o usurpador romano oriental Ilus ganhou o apoio de muitos pagãos. Nos anos 500, ainda existiam muitos pagãos no Império Romano Oriental. Haver pagãos suficientes para que o imperador romano impusesse uma cristianização agressiva. Mas após o século depois de Cristo, o número de pagãos diminuiu e diminuiu porque todas as revivências pagãs falharam. E após 250 anos de opressão e perseguição constantes, até mesmo os pagãos mais resistentes começaram a se cansar em algum momento. Mas os pagãos ainda eram antipagãos por um motivo. Um grupo notável resistiu muito mais tempo, não apenas algumas décadas, mas por séculos. Eles eram chamados de Maniates. Eles viviam na península de Mani, de onde derivaram seu nome. Mani significa seco ou estéril. E de fato, a geografia muito isolada e peculiar da península de Mani é o que permitiu aos Maniates escapar do domínio dos imperadores agressivamente antipagãos em Constantinopla. E se você é um nerd romano como eu, e as chances são bem altas de que você seja se estiver assistindo a este vídeo, então você pode se interessar pelos incríveis anéis e outros acessórios romanos que a loja SPQR está fabricando. Eles fazem anéis legionários, fazem anéis com diferentes temas, eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Sim, é de fato um material artesanal de alta qualidade. Sem dúvida, não há melhor presente para você ou para um conhecido fã de Roma. Coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com este link, você pode obter um desconto de 10% em cada compra, se digitar o código de desconto Maiorianos. Então vá e confira o sortimento deles. É realmente incrível. À medida que o Império Romano do Oriente começou a declinar após os desastres do século VII, quando começou a encolher massivamente, o controle das autoridades romanas do Oriente também enfraqueceu. E isso, em combinação com o isolamento da península de Mani, cercada por altas montanhas e, portanto, principalmente acessível apenas pelo mar, permitiu que os maniates vivessem em cidades muito difíceis de alcançar que, portanto, naturalmente também escaparam mais facilmente do controle das autoridades romanas do Oriente.
Eles viviam em aldeias fortificadas e torres de casas, morando perto do mar, mas às vezes também cercados por altas cadeias de montanhas e de difícil acesso. Mas, apesar disso, algumas igrejas foram construídas já a partir de meados a fim do século IV, e alguns dos maniates de fato já se converteram ao cristianismo. O famoso mosteiro de Panaia e Atrissa foi construído no final do século IV. Originalmente era um templo dedicado a Atena. Em 382 d.C., o sacerdote-chefe do templo se converteu ao cristianismo, e assim, o antigo templo de Atena foi transformado em uma igreja. O que aconteceu com o templo? Se foi demolido e uma igreja construída por cima, ou se simplesmente foi convertido em uma igreja, nós não sabemos. Muitas vezes acontecia que, se os templos pagãos ainda estavam em bom estado, eles simplesmente eram convertidos em igrejas. A partir desse agora centro cristão na região de Laconia, a cristianização da península do sul do Peloponeso grego. Mas os maniates se mostraram surpreendentemente resistentes à conversão. Como os maniates eram mais difíceis de alcançar, menos missionários cristãos vieram para a Dária, e portanto, as tentativas de cristianização foram menores. Mas isso não poderia ter sido o único motivo pelo qual os maniates resistiram, e de fato os maniates reivindicavam herança dos famosos antigos espartanos, o que naturalmente os tornava provavelmente ainda mais teimosos e ainda mais tradicionalistas do que outros grupos na região grega do Império Romano do Oriente. E por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou associação ao YouTube, porque eu realmente preciso da sua ajuda para poder continuar este trabalho sobre a história do final do Império Romano. Sem o seu apoio, não sei por quanto tempo mais posso continuar com este canal. Porque, como você pode imaginar, o algoritmo do YouTube não promove exatamente um tópico de nicho como a história do final do Império Romano. Alternativamente, ajude este canal comprando minha mercadoria aqui no YouTube. Criei uma loja com itens interessantes do final do Império Romano, disponíveis para compra direta na descrição do vídeo no YouTube. Muito obrigado. A partir do início do século VII, o Império Romano do Oriente se viu confrontado com desastres gigantescos. Os Balcãs foram invadidos pelos eslavos, e o Oriente Médio e o Egito foram perdidos para o avanço do califado muçulmano. Um império eslavo em particular era a tribo eslava, os Melingói, estabelecidos nas encostas do Monte Tigritos, ao norte da península de Mani, isolando ainda mais os maniotas dos gregos cristãos. Ainda mais já que essa tribo eslava era composta por não cristãos naquela época. À medida que o Império Romano do Oriente declinava ainda mais e entrava em sua Idade das Trevas, assim os maniotas puderam escapar das tentativas de conversão de Constantinopla, já que Constantinopla estava frequentemente lutando pela sua própria sobrevivência, e por isso tinha que cuidar de assuntos mais urgentes. Portanto, os maniotas continuaram a adorar Zeus e os antigos deuses gregos nos séculos 7, 8 e 9, bem no meio da Idade Média, onde normalmente pensaríamos que todos os pagãos já haviam sido convertidos até então. Isso é uma prova bastante definitiva para mim de que, se a cristianização não tivesse sido imposta pelos imperadores romanos do Oriente, o paganismo nunca teria sido erradicado na Europa, e teria continuado a existir ininterruptamente, mesmo nos tempos modernos. Agora, é claro, está sendo redescoberto, mas os maniotes são a prova de que os pagãos não escolheram todos simplesmente se converter ao cristianismo por vontade própria. Muito pelo contrário, como pode ser visto, e que alguns deles realmente só se converteram quando foram forçados. De qualquer forma, os maniotes foram então mencionados pelo imperador Constantino VII, que reinou de 913 a 959 d.C. Em sua obra De Administrando o Império, ele escreveu: saiba que os habitantes do Castelo Maina não são da raça dos eslavos acima mencionados, mas dos antigos Romaioi, que até o presente momento são chamados de helenos pelos habitantes locais, por terem sido no passado idólatras e adoradores de ídolos como os antigos gregos, e que foram batizados e se tornaram cristãos no reinado do glorioso Basílio. O lugar em que vivem é inacessível e sem água, mas tem oliveiras das quais eles obtêm algum consolo. Constantino VII declara a total conversão dos maniotes ao cristianismo no reinado de Basílio I, entre 867 e 886 d.C. Mas evidências arqueológicas e também evidências de textos antigos apontam para uma cristianização mais lenta e uma data posterior para a aceitação total do cristianismo.
Mesmo no século X depois de Cristo, ainda havia um grande número de maniotas que adoravam os antigos deuses, como seus antepassados faziam, dos quais ainda afirmavam ter descendido dos antigos espartanos. Na segunda metade do século X, Nicon, o Metanoite, um missionário cristão que havia pregado na ilha de Creta, veio para a península de Mani. Ele pregou lá por quase 30 anos e morreu no ano 998. Ele conseguiu converter muitos maniotas ao cristianismo, e disse que os últimos maniotas se converteram ao cristianismo em algum momento do século XI, durante o reinado de Basílio II. É absolutamente fascinante que os maniotas conseguiram resistir por tanto tempo. E foi realmente apenas devido a uma combinação de algumas circunstâncias improváveis que eles conseguiram permanecer pagãos por 600 anos a mais do que a maioria de seus parentes gregos. Mesmo depois de se tornarem totalmente cristianizados, eles ainda eram um grupo de pessoas muito independente, frequentemente piratas e feudais, e resistindo a ser subjugados pelos conquistadores posteriores, como os otomanos. Por exemplo, durante a Revolução Grega do século XIX, os maniotos foram os primeiros dos gregos a declarar guerra ao Império Otomano. E até hoje, os habitantes da Península de Mani têm orgulho de sua lealdade às suas tradições e fé. Embora eles não adorem mais Zeus e o antigo panteão de deuses gregos, há cerca de 1000 anos, eles ainda afirmam ser descendentes dos espartanos. Eles são um exemplo fascinante de como o paganismo sobreviveu muito mais tempo do que muitos normalmente pensam, e eles mostram o que poderia ter sido se o paganismo tivesse sido permitido continuar existindo. Pelo seu generoso apoio, é realmente graças a pessoas generosas como você que este canal é até possível. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube. E eu quero agradecer a cada um e a todos que estão apoiando este canal de qualquer forma. Obrigado, Biago, amigo. E se você quiser aprender mais sobre as últimas tentativas de restaurar o paganismo, você pode assistir a este vídeo aqui, no canto superior direito. Mas se você quiser aprender mais sobre Anthemius, a possível última série, assista ao outro vídeo sobre o imperador romano secretamente pagão, no canto inferior direito. Agradeço mais uma vez aos amigos da história romana, Gratias T. Biago e Valete.